Olá, amigos e amigas do canal Opinião e Crítica. Estamos na véspera das nossas eleições presidenciais, segundo turno, né, pessoal? Tá aí Jair Bolsonaro, de outro lado Fernando Haddad, e hoje Joaquim Barbosa, uma importante figura do nosso cenário político e nacional, declarou que votará em Fernando Haddad. Após muitos meses desaparecido, o ex-ministro do Supremo apareceu declarando o voto hoje, né, dizendo que o lado contrário, ele sente medo. Ele é votante há 32 anos e até hoje ele não havia sentido medo, né, para ter votado no candidato adversário. Vejam bem, relembrando quem é Joaquim Barbosa, é o primeiro-ministro negro nomeado para o Supremo Tribunal Federal, lá naquela primeira gestão do Lula ainda, e foi o relator daquele escândalo do mensalão, quando estourou aquela roubalheira do PT primeira, né, com a compra de parlamentares, sistemática, o tempo todo comprando para votar as suas pautas, né, com toda facilidade, com bastante corrupção, denunciado pelo Roberto Jefferson. Quem lembra, lembra. Naquele tempo, então, acabou caindo para o Supremo Tribunal o julgamento e até o Lula estava com perigo de ser impeachmentado. A relatoria caiu então para o Joaquim Barbosa, que acabou decidindo que o PT realmente organizava como uma verdadeira organização criminosa, né, mensalidades, mas mesadas para a maioria dos parlamentares para conseguir aprovar suas pautas com toda facilidade, sem problema nenhum. Então o PT, desde cedo, desde a primeira gestão do PT, já aprendeu como funciona a corrupção sistemática, do qual hoje eles são mestres, né? Depois o Lula acabou ganhando ainda, dizendo que não sabia de nada naquela época. Em 2006 ele conseguiu ganhar, promoveu a posse do Dilma em 2010, 2014, pessoal. E agora só que o PT vai caindo naquela vala comum dos partidos que não prestam, dos mais corruptos, né? E a votação nas urnas amanhã deverá mostrar isso com a vitória do Jair Bolsonaro. Estranho que naquela ação penal 470, que era a ação do mensalão, cuja relatoria caiu para Joaquim Barbosa, ele próprio definiu quem recebia essas mesadas, essas propinas, e falou que muitos partidos muito corruptos, como por exemplo o Partido Progressista, o PP, recebia sistematicamente, com exceção de Jair Bolsonaro. Naquela época, então, Joaquim Barbosa já conhecia o caráter de Jair Bolsonaro no tocante a receber dinheiro de propina, de corrupção, né? Ele negava. Isso caiu na ação, foi nominalmente citado, né, como alguém que era exceção à regra da roubalheira generalizada. Além disso, nesse mesmo momento, ele viu o caráter criminoso que o PT possui. Foi exposto para toda a população. Quase que ainda o Lula foi impeachmentado, mas ao fim ficou dito que ele não sabia de nada, assim como um pai que não pode saber tudo que acontece no quarto do filho, mesmo que seja um quarto um ao lado do outro, ele não poderia no gabinete presidencial saber o que falam entre os ministros aqui ou acolá. Assim ele se safou e com o PT, com essa máquina toda que eles ainda têm até hoje, né, conseguiram botar o Lula para o segundo turno e não só isso, ainda conseguiram ganhar naquela vez, né? Então, pessoal, o que eu chamo a atenção é para o voto de Joaquim Barbosa, né? Reconhecendo que o Jair Bolsonaro estava fora do esquema de corrupção, reconhecendo, por outro lado, o caráter criminoso do PT. E ainda mais com as notícias que estão hoje, o caráter criminoso do PT está completamente desvelado. Como o Joaquim Barbosa pode declarar o voto no Haddad? Por que vocês acham que ele fez isso? Em vez de declarar o voto por Jair Bolsonaro, ou então votar nulo, já que ele afirma que sente medo de votar em Jair Bolsonaro e que pela primeira vez na vida dele de eleitor, ele sentiu medo de um lado ou de outro lado. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, pode discordar, não há problema nenhum, pessoal. Obrigado para ti, se for inscrito no canal. Obrigado para ti que está ouvindo o vídeo até aqui. Se não for inscrito, dê o clique e inscreva-se aqui embaixo. É bom para o canal crescer, tu vais receber novas notificações se quiseres. Também, se gostou do tema, dê o joinha, curta e também compartilhe para que isso chegue ao máximo número de pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.